discutir um tema super importante, que é a espiritualidade e câncer de mama. Por favor, se apresente para elas. E obrigado por estar aqui presente conosco. Bom, meu nome é Vanise, eu sou anestesiologista, ex-intensivista e sou da medicina paliativa, fui fisgada por um cupido para medicina paliativa e foi uma coisa que agregou muita coisa de qualidade para mim e que também me possibilitou a ver essa dimensão espiritual quando a gente faz o acolhimento dentro da a gente discutir quais são os principais benefícios, né, dessa validação da espiritualidade dentro da assistência de saúde, de doença que pode modificar a sua realidade de vida e que só o diagnóstico a gente sabe que já pode trazer bastante sofrimento. E é uma honra, obrigada, adorei o convite, obrigada. A gente que agradece muitíssimo. Discutir espiritualidade é um tema que às vezes causa um pouco de estranheza para boa parte dos profissionais de saúde, porque nem sempre é um assunto que é debatido na formação, na graduação das diversas profissões de saúde, e a gente sabe o quão isso impacta no ponto de vista do tratamento, do ponto de vista dos desfechos de tratamento dos nossos pacientes, especialmente os pacientes que têm doenças graves, os nossos pacientes oncológicos, e eu fico muito satisfeito em a gente poder discutir esse tema que envolve todo mundo e que todo mundo é importante discutir isso. E a minha primeira pergunta disparadora para a Raquel é que a gente conseguisse definir o que seria essa espiritualidade. É a mesma coisa que religião ou são coisas diferentes? Então, é uma questão bem importante, né? Porque no nosso meio cultural, nós somos um país culturalmente religioso, né? Então, a gente tem esse entendimento da espiritualidade muito partido pelo lado da religiosidade, né? Mas a espiritualidade, na verdade, ela é um conjunto de valores morais, mentais, emocionais, que norteiam aquela pessoa, né? Norteiam os seus pensamentos, norteiam suas atitudes, os seus comportamentos, e que acabam dizendo como que aquela pessoa vai lidar no seu dia a dia com outras pessoas, consigo mesmo e com as circunstâncias que acontecem. Esses valores, né, esse conjunto de valores, geralmente eles estão associados a sentimentos de compaixão, sentimentos positivos, alguns outros valores relacionados com questões que ajudam em qualidade de vida, como a gratidão, sensação de resiliência, né? O perdão também está muito envolvido aí nesses valores. Mas a religiosidade, ela é diferente da espiritualidade, uma vez que a religiosidade, ela tem a ver com aquela crença em um poder sobrenatural, né? Que o homem tem uma natureza espiritual e que isso geralmente está relacionado com uma doutrina daquela religião a qual você pratica e que você acredita, né? E a espiritualidade, ela pode ir bem além da religião. Então, pessoas, por exemplo, que não têm religião, pessoas agnósticas ou mesmo pessoas que são ateus, né, que dizem que não têm crença em um ser superior, eles podem ter espiritualidade à medida em que eles têm valores e têm outros sentimentos e outros pensamentos daquilo que norteiam a sua vida, né? E não necessariamente uma religião especificamente. Vanessa, você tá conseguindo acompanhar a gente? Eu acho que... Tô conseguindo acompanhar. Pronto. Então, nesse sentido que a Raquel falou, comenta pra gente, então, a pessoa que não necessariamente tem religião, ela pode ter uma espiritualidade, é isso? Pode, ela pode ter uma... Na verdade, a religião, ela é um modo de organizar. Às vezes a gente se depara com muitas pessoas falando, eu sou agnóstica, não tenho uma religião. Então, ela não tem os seus rituais de espiritualidade organizados, e para cada religião eles são organizados de uma única forma, mas a gente sabe que os preceitos são básicos, né, que pressupõem principalmente a fé, a generosidade, a bondade, e uma série de outros valores, né, que isso é subjetivo para cada pessoa, mas a religião, ela te organiza em termos de ritual, né? Se você vai se encontrar, se você vai orar, se você vai ter encontro com os seus pares, onde isso vai se dar, né? A questão da imagem, se
se isso vai ter valor para você. Mas a espiritualidade, ela não passa só por isso, né? A espiritualidade é como se ela viesse antes e como se ela tivesse mais relacionado ao que você acredita, né? E ao que você acredita que está além, é como você transcende. Então, o que te leva a transcender? E essa coisa de transcender, ela é muito individual, né? E por isso, às vezes, algumas pessoas até falam, eu não tenho religião, e não param exatamente para pensar sobre isso. Eu acho interessante é que quando a gente é pontuado nos nossos ciclos de vida, né, quando a gente se depara com a possibilidade de ter um sofrimento ligado a um adoecimento, e isso para qualquer tipo de adoecimento, porque só o risco de pegar Covid, por exemplo, já fez várias pessoas pensar, né, sobre essa questão da finitude, né? A minha tatuadora falou assim que depois do Covid tem uma galera que meteu finitude, o risco do adoecimento, ela leva o ser humano a pensar, né? Nessa única categoria de quem pensa enquanto ser vivo, ela leva o ser humano a pensar nisso que é o que transcende essa pessoa. Porque o físico sozinho, essa dimensão física sozinha, ela não basta. A gente precisa de mais. A gente precisa da dimensão social, a gente precisa da família, a gente precisa saber quem é a nossa rede de apoio, a gente precisa da dimensão social, a gente precisa saber que fragilidades estão envolvidas nisso. Mas a dimensão espiritual, que é como você vivencia o que transcende a você, ela além de ser individual, ela precisa ser organizada. E às vezes a gente tem a oportunidade de organizar isso durante uma assistência. Não deveria ser, porque o que a gente percebe é que quem vem com a espiritualidade passa melhor por tudo, né? Tem uma resiliência, uma capacidade de se adaptar melhor. Eu não sei quem eu sou se eu me confrontar com um diagnóstico. Eu falo assim, gente, eu não sei, eu acho que eu vou sair doida, porque eu não tenho uma espiritualidade organizada. Eu sei que eu creio. E olha que eu trabalho com isso, né? Então a gente sabe que o próprio diagnóstico, ele pontua para você mesmo as coisas sobre as quais que você precisa pensar, que não passam só pelo diagnóstico de uma doença que ameaça a sua vida. Ou por um diagnóstico que te leve a temer, né? Como qualquer diagnóstico oncológico. Mas a espiritualidade, ele é o que te transcende. Você falou aí de diversos níveis, de diversas formas de a gente representar ou expressar essa espiritualidade de uma maneira organizada ou de uma maneira não organizada. Mas aí eu pergunto, é possível a gente categorizar, a gente medir, a gente nivelar, a gente dizer quem tem mais espiritualidade ou menos espiritualidade, e se essa diferença tem impactos em relação ao tratamento propriamente dito, não somente a forma como você vê a doença, mas em relação ao desfecho de tratamento, Raquel, tem como a gente medir e isso tem impacto diferente? Olha, o que a gente deveria fazer, né, o que todos os profissionais de saúde deveriam fazer é você avaliar qual é a importância da espiritualidade naquele seu paciente, né? Então, talvez a gente não vá medir exatamente se fulano tem uma espiritualidade maior do que ciclano, mas você vai tentar entender a importância daquilo, daquele contexto espiritual, daqueles valores, né? É o famoso o que importa para você, né? O que importa na sua vida. Provavelmente o que importa na sua vida tem a ver com os principais valores que norteiam as suas escolhas, os seus comportamentos, as suas decisões, e geralmente isso está ligado diretamente à sua espiritualidade, aquelas suas crenças, né? Aquilo que você acredita que é o seu propósito de vida, que é a sua motivação, e que geralmente, diante de um diagnóstico de uma doença grave ou de uma outra situação, digamos, alarmante ou de caos, né, ou de estresse na vida, e que o diagnóstico do câncer traz isso, né? Eu digo que traz isso porque, mesmo que seja um diagnóstico de um câncer, vamos dizer assim, mais bonzinho, teoricamente curável, que o tratamento vai ser dessa forma e vai ser relativamente tranquilo, mas traz muitas incertezas, traz muitas inseguranças, traz muitos estigmas, né? Isso acaba disparando a necessidade de você se voltar um pouco mais para esses seus valores interiores. E aí é como a Vanise falou, quem já tem alguns valores ou já tem
alguma organização disso, provavelmente você consegue lidar com isso melhor. Então, em uma consulta, digamos assim, né, o ideal é que a gente faça uma abordagem para entender se o nosso paciente, se a pessoa que a gente está atendendo, e assim como a família e os amigos também que estão muito presentes, se eles têm alguma forma de religiosidade, de espiritualidade, se aquilo é presente, se é importante para ele que aquilo seja incluído no planejamento terapêutico, né? Se ele tiver em uma situação X, se ele vai querer receber uma conversa, ter uma visita. E aí, nesse momento, a gente também tem que se colocar de forma muito inerte, né? Assim, sem interferir, né? Então, o paciente, ele precisa entender que ali naquele ambiente é um ambiente neutro e que ele pode realmente conversar aquilo que ele acredita para que você possa, então, abordá-lo daquela forma, né? E você possa ajudá-lo a caminhar dentro das crenças dele, né? Ninguém vai chegar num consultório e colocar, então, por exemplo, é uma pessoa agnóstica, não tem crença. Ali eu não vou catequizar ninguém, né? Eu não vou dizer, olha, você tem que acreditar para facilitar a sua vida. Eu vou entender quais são os valores que norteiam a vida dele, porque todos nós, mesmo sem crenças espirituais, nós temos algo que nos é sagrado, né? Algo que nos é nobre, que nos é de grande valor. E é isso que vai nos nortear e que vai direcionar o nosso propósito em superar aquele desafio, aquele obstáculo, como, por exemplo, do diagnóstico, tratamento e toda a trajetória do paciente dentro da oncologia. Então, assim, existem algumas ferramentas, algumas escalas que foram desenhadas, né? Tipo a escala FICA, que tem 4 letras, o F, o I, o C e o A, cada um sendo referente a um âmbito da espiritualidade para você perguntar. Mas eu acho que você só perguntar para o paciente se ele tem alguma coisa que algum valor que é mais importante para ele, se ele tem alguma crença, você pode talvez abordá-lo até de uma forma menos direta, né, e mais tranquila e entendendo em que contexto que ele está. Vanise, nesse sentido que a Raquel colocou, de a gente abordar isso na consulta, eu te pergunto pelo outro lado, em algum momento a espiritualidade ou então um comportamento exacerbado de crença sobre determinados tratamentos que não são cientificamente comprovados enfim, como eficazes, ela pode atrapalhar, a gente pode ter um outro lado, a gente pode ter a espiritualidade atrapalhando o tratamento oncológico, então a abordagem oncológica? Assim, tem uma coisa que existem duas circunstâncias, vou falar de três coisas que eu acho. É muito difícil, assim, eu atendo prioritariamente no SUS, né? É muito difícil você conseguir instrumentalizar a avaliação da espiritualidade, né, que deveria ser obrigatória na assistência do SUS e deveria ter uma forma de ser trabalhada ou assistida, mas não é a nossa realidade. E aí, como é que você avalia, pergunta, instrumentaliza e torna aquilo agregado ao seu tratamento, né? Agregado ao que você vai atender de dimensão. Eu acho que conseguir identificar, como para todo profissional de saúde, deveria ser mandatório, né? Eu acho que a gente tem que realmente ensinar os alunos que isso é importante, tem que ser identificado, porque a gente ensina muito a fazer diagnóstico, a pedir exame, a descobrir as doenças e a tratar as doenças, mas existe um todo que está chegando a conta para a gente que a gente precisa começar a colocar no nosso cotidiano, né? E muitas das vezes, quando você só dá um espaço para a pessoa falar da sua religião, da sua fé, das suas crenças, dá um espaço dentro da assistência de saúde para ela trazer essa fala, isso já faz muita diferença para a construção do vínculo. E aí eu acho que o vínculo ele passa a ter uma outra linha de importância, né? Que é o vínculo com quem você vai fazer o tratamento, com quem você faz diagnóstico da doença. E por mais que a gente tenha muita ciência, muita tecnologia, ainda é o vínculo que a gente busca, né? Eu quero, tipo, se eu tiver que fazer um diagnóstico de quantas vezes eu tento marcar contigo e com Gláucia para fazer a avaliação da minha mama, porque são pessoas com quem eu tenho vínculo, né? Eu podia fazer, eu quero com as pessoas que eu tenho vínculo, e isso do vínculo é importante, né?
E a espiritualidade trazida nesse vínculo também é importante. Mas tem a coisa que é do indivíduo, né? O que cada um acredita. E tem a gente que passa principalmente a acreditar pela ciência, né? Então, a gente sabe que tem tratamentos, mas quantas vezes assim a gente descobre que está tomando xarope de alguma coisa, chá de alguma coisa que foi plantado meia-noite lá em algum lugar e que disseram que faz bem. Então, dentro da espiritualidade, que passa pelo que transcende, ou da fé, não passa só o saber médico. Então, ele pode gerar um conflito, né? Um conflito entre a expectativa daquela pessoa sobre seu próprio adoecimento, sobre seu viés de cura e de tratamento, e entre o que é real. E aí tem a ideia do milagre, né? Que existe para todo mundo. Né? E não precisa ter uma religião organizada para acreditar no milagre, não. Inclusive, a galera sem religião também bota o dedo na espera do milagre. E a espera do milagre, ela entra, sim, na discussão do tratamento. Porque muitas das vezes, quando você fala, olha, eu acho que a gente vai seguir essa linha de tratamento, eles falam assim, doutora, a senhora não acredita, a senhora não tem fé, porque a gente acredita no milagre. E quando você identifica isso no discurso, isso é tão sofrido, né? Porque tem a expectativa do milagre, que é o milagre desejado, o milagre que eu quero, tem um milagre que está posto, né? A própria vida é um milagre que está posto, e tem você conseguir juntar as duas coisas para continuar cuidando daquela pessoa. Então eu acho que mais do que o que a pessoa tem dentro da religião, que passa fora do que a gente tem dentro da ciência, é o que a gente fala assim, o milagre na paliação, ele é um ponto de discussão, sabe? Porque a gente tem milagres na assistência, a gente tem milagres em todo tipo de assistência, em todos os níveis. E curativas, e quantas vezes a gente tem pacientes que a gente tem terapêuticas curativas que não são oncológicos e acontece alguma coisa e não é o que estava previsto, não era o cenário que estava desenhado. Então eu acho que tem dentro da espiritualidade essa coisa da fé, essa coisa do que se acredita, do que se espera, do milagre, né, de que tudo vai se resolver, de que tudo vai dar certo, e de que esse milagre às vezes não se dá daquela forma e você precisa ter o conhecimento de que não adianta você dizer, essa família não entende o que eu estou falando. Porque vocês estão falando linguagens diversas. A gente se coloca ciência, tratamento, possibilidade de tratamento, e a família está esperando milagre. Essas duas coisas não estão falando a mesma linguagem. Tem que se ter assim, um certo saber, uma certa empatia e um certo jogo de cintura para separar as coisas sem agredir quem está esperando o milagre. Porque quem espera o milagre se sente agredido quando você diz que o milagre não vai ser bem assim, né? Talvez seja outro, mas não vai ser bem assim. É um limite muito tênue, né? É algo muito difícil. Esse que o A Guarapo Socorro, falou, a tá? Socorro, que está aqui na live, colocou para a gente que sobre essa questão do vínculo que a Vanice comentou, que no início, por não conhecer os profissionais, não tinha esse vínculo, mas que depois esse vínculo aconteceu porque ela percebeu que os profissionais que a cuidavam comungavam da mesma fé. E aí a Vanice colocou sobre esse dilema entre a expectativa do milagre e os fatos que o profissional tem, científicos, e que nem sempre se tem uma expectativa de cura, de tratamento, ou então o que se pode oferecer nem sempre é aquilo que o paciente espera. Como lidar com essa diferença, Raquel? Como lidar com essa expectativa versus realidade? Ou então, às vezes, quando o profissional não tem a mesma crença que o paciente, como é que lida com esse conflito? Bom, eu vou tentar achar alguma resposta, né? Porque eu não sei se eu tenho uma resposta perfeita para essa pergunta. Mas, assim, no nosso caso, né, um paciente, quando ele procura a gente, na verdade, ele está procurando uma opinião médica. A opinião médica, né, e a nossa conduta médica, a nossa recomendação terapêutica, ela é uma conduta baseada em estudo. Né? A gente inclui nesses âmbitos todos de tratamento, a gente inclui os aspectos biopsicossociais e espirituais do paciente. Porém, um fator determinante da nossa orientação vai ser baseado nos estudos científicos em geral, em especial na oncologia, né? Os estudos científicos estão muito presentes para que a gente possa fazer essa recomendação. Então,
por mais que talvez o paciente tenha essa expectativa de encontrar um médico que tenha a sua mesma crença espiritual ou sua mesma crença religiosa, isso teoricamente não se faz necessário para você obter, digamos assim, o resultado daquilo que você foi em busca, que é uma avaliação médica e um cuidado médico. Mesmo que o médico não tenha a sua mesma crença específica, ele pode ter uma capacidade de empatia suficiente para que ele consiga abordar os seus aspectos espirituais e os seus aspectos de crença de forma a lhe fazer sentir confortável, né? Eu não preciso crer exatamente em tudo que todos os meus amigos acreditam para que eu seja amiga deles, né? Eu posso ter amigos que acreditam em coisas um pouco diferentes e isso não me faz deixar de gostar deles ou não. Então, nesse relacionamento médico-paciente, o mais importante naquele momento é a crença do paciente, é ela que vai preponderar ali, eu não vou impor a minha. Se o paciente tem uma fé, tem uma religião, tem uma espiritualidade, é ela que deve preponderar e a gente deve assimilar aquilo, inserir aquilo dentro do nosso planejamento, como a gente falou. Mas eu acho que é um pouco difícil você realmente ter uma expectativa que o seu profissional de saúde vai comungar de crenças iguais, né? Às vezes não são crenças iguais. Eu acho que às vezes é a empatia pela sua crença. É isso, né? É alguém que valida aquilo que você acredita. E não necessariamente aquela pessoa acredita exatamente igual a você. Eu acho que validar os valores que os nossos pacientes têm é uma coisa extremamente importante, relevante, que deve ser praticada. Isso às vezes é difícil, eu acho que no começo da carreira é mais difícil, né? Porque essa crença no milagre, no nosso começo de carreira, parece que é assim, alguém que está desafiando a gente, né? Está desafiando o meu conhecimento científico. E aí depois você vai aprendendo que está muito relacionado com essas questões espirituais, essas questões religiosas que são muito afincadas na nossa cultura, né? Então eu até tendo a pensar um pouco assim que as pessoas buscam muito esse milagre porque é mais correto que você busque o milagre até o último minuto do que você talvez compreenda que realmente a vida tem um limite e que o milagre talvez não vai acontecer amanhã. Porque eu acho que as pessoas pensam que quando elas compreendem que a gente chegou no limite e que eu não vou encontrar aquele milagre que eu esperava, né? Como a Vanise falou, às vezes é outro milagre. É um milagre de estar todo mundo na família, a gente está reunido, tem o amor aqui dentro, tem o cuidado. Mas talvez não seja o milagre da cura e da vida que vai ser prolongada. Então, a família sente um pouco que se ela entender que aquele milagre que ela espera não vai acontecer, ela desistiu do paciente, né? É isso que eu penso que as pessoas entendem. Então, eles querem ir em busca do milagre até o fim, porque eles têm a sensação de que, olha, eu não desisti da minha mãe, eu não desisti do meu pai em nenhum momento. Né? Mas aí, quando a gente consegue ter essa empatia, validar os valores do outro, do paciente, dos familiares, talvez a gente consiga chegar em um diálogo em que as pessoas falam línguas mais parecidas, mas isso em algumas situações é muito difícil, né? E requer muita disposição de ambas as partes, mas é claro que a disposição do profissional ela precisa ser maior, porque a gente tem que estar do lado do entendimento, a gente tem que estar do lado da compreensão, a gente tem que estar do lado que oferece todo o suporte para aquele paciente, família, amigos, etc. Inclusive, de preferência, contando com uma equipe multiprofissional, porque às vezes eu sozinha não consigo fazer tudo isso, mas com outro profissional consegue abordar um pouco melhor aquilo e consegue trazer um retorno para mim, né? Então, é extremamente importante que todo mundo esteja ali na mesma linha, né? Então, sobre essa tem equipe isso, né? multiprofissional, fala pra gente se essa equipe multiprofissional está limitada exclusivamente a profissionais de saúde. Quem é que toma parte nesse latifúndio? Quem é que realmente precisa ser envolvido nesses processos? Gente, tem uma situação que envolve a equipe multiprofissional, que é uma situação que a gente, como médico, precisa se posicionar, né? Sempre foi a equipe multiprofissional com o médico na liderança, né? O médico estava lá acima, nesse lugar aí, né? Que é um lugar que parece ótimo, mas não é. Que é um lugar que sobrecarrega de decisões e que às vezes não compartilha as decisões, né? Coloca para uma outra pessoa.
E muitas das vezes esse lugar faz com que o médico precise fazer intervenção em áreas de conhecimento, em saberes que não são seus. Então, assim, a gente termina indicando a fisioterapia, indicando isso, fazendo aquilo, quando na verdade o paciente deveria ter uma avaliação multi, cada um saber qual vai ser seu trabalho, né? Esse é o trabalho transprofissional, e isso é uma problematização que eu acho que os próximos anos de assistência de saúde vai precisar repensar, né? Que como essa equipe multiprofissional... O ideal seria assim, a pessoa vai para uma consulta, faz um diagnóstico de câncer de mama e todos os profissionais avaliam. No mundo ideal, né? Olha, vai avaliar na fono, vai avaliar na físio, vai avaliar no capelão, vai avaliar no psicólogo. Então, tem isso que a gente não consegue ainda, né, organizar. A avaliação da doença ainda passa unicamente pela pessoa do médico, e a partir do médico vai para outras categorias profissionais, e isso nos sobrecarrega com certeza, porque são saberes que a gente tem para indicar ou não, né? Porque tem o saber do outro que é do outro. A primeira vez que eu me confrontei com o sofrimento espiritual, eu não sabia o que fazer. Eu achava que era uma coisa assim que estava no livro, assim, porque eu pensava assim, a gente tem uma visão romântica, o romance da medicina, né? A pessoa recebe um diagnóstico de uma doença ameaçadora, seja ela qual for. Gente, fazer uma cirurgia de coluna, uma artrodese, operar, ficar 30 dias em casa, é uma condição ameaçadora. Você vai para uma cirurgia grande, né? Tem um sofrimento que está ali no que você não vai conseguir exercer da sua vida, parar de trabalhar. Para cada um, o sofrimento é um. Mas tem essa coisa do diagnóstico do câncer que é assustador para todos nós, né? O oncologista, o mastologista pode dizer assim, não, isso aqui é a nossa proposta é um tratamento curativo, mas passar por aquilo para um paciente é desafiador, né? E às vezes o recurso que as pessoas têm é a fé, que o médico tem razão, que o tratamento vai dar certo. É a fé, né? A garantia é a fé. Quem tem o conhecimento científico somos nós. A gente tem a garantia do conhecimento científico. O paciente tem a fé. E a outra coisa, quando não funciona assim, e a gente sabe que às vezes a pessoa faz um diagnóstico de uma doença que Raquel olha, tu olha e fala assim, não, isso aqui vai ser tranquilo, vai tratar, vai operar e a minha proposta é curativa. E a paciente desmonta, né? A paciente começa a chorar, chega em casa, faz testamento, divide a família, vive como se fosse morrer amanhã. E se apresentam para as pessoas de forma muito individual e peculiar. Então, eu acho que quando você pode se deparar com um sofrimento psíquico por adoecimento em qualquer circunstância. Vai saber o que aquilo desencadeou na pessoa, né? O ser humano, ele se revela para a gente. E o sofrimento espiritual não tem dipirona, não tem morfina, não tem quimioterapia, não tem cirurgia. E a gente, como profissional, a gente está só levemente instrumentalizado para lidar com aquilo antes de querer sair correndo. Porque o sofrimento espiritual, ele é muito doloroso. Ele chega para a pessoa na forma de pontuação sobre valores. Sobre por que a vida é essa, por que eu vivo, por que eu trabalho, por que eu existo. Isso é muito subjetivo e a gente sabe que a gente está numa sociedade tão rápida, né? Que trabalha, que produz, que se diverte, quer ser feliz, quer emagrecer, quer ser maravilhoso. Que esses valores, às vezes, eles só aparecem nessas circunstâncias, né? O pensar sobre isso... com risco de depressão. Então, eu acho que a espiritualidade, ela precisa estar avaliada para a gente conseguir, pelo menos, saber identificar o sofrimento espiritual. Porque o sofrimento espiritual não tem dipirona para ele. O sofrimento psíquico, tu ainda tem até um psiquiatra e uma terapia para fazer. Tu tem recurso. Mas o sofrimento espiritual, ele é tão individual e ele nos deixa tão sozinhos que acho que às vezes a gente só consegue dar o ombro para o paciente. E quantos pacientes perguntam, a senhora acredita? Em que a senhora acredita? E você sabe que você não pode nem assim gerenciar dessa forma, né? Então, às vezes, você precisa da rede de apoio. Às vezes eu vou fazer comunicação de notícia difícil dentro da paliação, e quando você identifica que a espiritualidade é um forte daquela pessoa, você fala assim,
Quem é a rede de apoio na igreja? Vamos trazer a rede de apoio? Traz o pastor, traz o pai. Quem é que você... Vamos trazer todo mundo para conversar, porque você consegue pelo menos identificar que você sozinho, como médico, não vai dar conta. Porque existe uma dimensão espiritual que ela é maior. E quem entra em sofrimento espiritual é muito difícil de resgatar. E a gente sabe que isso atrapalha, né, Raquel? E às Sofrimento... vezes, Nesse sentido aí, nesse gancho que o Vanessa colocou, existe estratégia para a gente desenvolver ou aumentar essa dimensão espiritual para que a gente possa, de certa forma, dirimir esse sofrimento? Tem como? É possível? eu estava até falando sobre isso mais cedo, né? E o que eu pensei foi assim, né? Todo mundo ouve que fazer atividade física é super importante, fazer bem para a saúde, vai fazer você viver mais, né? Você vai ficar saudável, fitness. Mas aí a gente prescreve uma atividade física. A pessoa vai lá e cumpre, né? Ela faz atividade física. Tem um monte de paciente aqui ouvindo essa live. Eu quero saber quantos que a gente disse para ir fazer atividade física e a pessoa entrou na academia. É muito difícil, né? Alguns fazem, mas é bem difícil. Aí, assim, com relação à espiritualidade, esse desenvolvimento da espiritualidade, existem algumas coisas que podem ser feitas e alguns estudos tentaram mostrar se essas técnicas, né, de relaxamento, de meditação, por exemplo, entre outras terapias de musicalização, outros tipos de terapias para tentar trazer um pouco mais desse sentimento de paz, né, de paz espiritual para os pacientes, se isso ajuda. São estudos que é muito difícil a gente avaliar, porque mesmo você fazendo uma meta-análise que é juntando todos os estudos, ou o maior número de estudos que parece concreto para avaliar, você ainda fica indeciso se realmente houve uma melhora para quem foi submetido ou não. E aí eu até me questiono assim, talvez o próprio paciente que resolveu entrar naquele estudo, ele já tem uma vertente espiritual um pouquinho maior, né? Porque talvez o paciente que é 100% agnóstico e que não quer nem saber daquilo, eu não quero saber de espiritualidade, talvez ele nem aceitasse participar de um estudo desse, né? Então, eu acho que pode ter até viés de seleção mesmo, sendo, digamos assim, um estudo controlado. Mas uma coisa que já é muito bem validada, por exemplo, no tratamento e prevenção das doenças cardiovasculares é a meditação, né? A meditação, ela ajuda muito a diminuir o estresse, ajuda muito a diminuir os neurotransmissores relacionados com o estresse, com a ansiedade, e traz essa sensação de relaxamento e uma sensação, traz um sentimento de melhoria, né? E a meditação, ela é algo que não está muito imposto na nossa cultura, né? A maioria das pessoas não medita, quem medita ainda é a pessoa um pouco mais diferente do grupinho e tal. Mas é algo super relevante e que na cardiologia, por exemplo, já existe recomendação formal para solicitar que os pacientes pratiquem a meditação como forma de redução do risco cardiovascular. A gente não tem uma recomendação formal para os nossos pacientes com câncer, tá? Então, diferente da atividade física que eu falei, né, que eu fiz essa comparação, existe um dado muito fiel que a atividade física ajuda tanto a diminuir o risco, a melhorar as respostas e a diminuir a recidiva do câncer, por exemplo, o câncer de mama. Com relação a essas práticas espirituais, a gente ainda não tem essa resposta, mas eu acho que ajuda a aliviar o sofrimento dos pacientes. Eu não consigo dizer se vai melhorar o desfecho do tratamento, mas ajuda a aliviar o sofrimento. Então, eu já tive alguns pacientes que eu recomendei tentar a meditação, né? Eles ainda não me disseram que tentaram, né? Mas eu também já recomendei vários fazer atividade física e quando eles voltam eu recomendo de novo. E aí eu acho que a gente precisa também entender o momento, né? Porque essa abordagem multiprofissional que a gente quer propor, né? Eu já tive uma experiência, por exemplo, no Canadá. Lá, os pacientes eles eram encaminhados diretamente para todos esses profissionais e era uma coisa sistematizada, né? Aqui não é tão sistematizado e a gente tem uma resistência grande por parte da população. Porque quando você encaminha, vai no psicólogo, ou conversa com um terapeuta X, as pessoas já falam, não, ela não quer, ela não gosta, ela não acredita nessas coisas, ela só quer perguntar para você. E ela chega no consultório do oncologista com muitas coisas que poderiam ter sido conversados
ou trabalhados na equipe multiprofissional, né? Por exemplo, até mesmo questões nutricionais, né? Ficam ao encargo do oncologista. É como a Vanise falou, a gente acaba assumindo muitas funções, a gente vai aprendendo na prática como lidar com isso, mas seria muito bom se a gente conseguisse ter esse cuidado multi, né? Na oncologia, eu acho que quem ajuda muito a gente nisso é a equipe de enfermagem. Porque geralmente a equipe de enfermagem é uma equipe muito presente, muito ativa, muito cuidadosa com os nossos pacientes. E às vezes eles estão ali mais tempo do ladinho do paciente mesmo, não só no momento em que você está discutindo proposta terapêutica, né? Está ali durante a infusão da químio, está ali quando a paciente chega, quando o marido vem buscar. E aí, às vezes, vai participando um pouco mais da vida do paciente, talvez conseguindo se introduzir um pouco mais nessas questões e entender um pouco melhor, né? A gente teve alguns comentários aqui, tem uma colega nossa, a doutora Glaucia, que está assistindo, fez alguns comentários que tem alguns trabalhos que falam mesmo sobre o papel da religiosidade e da espiritualidade nos tratamentos e na melhora dos tratamentos. E eu acho que é bem isso, Raquel, as coisas estão começando nesse sentido. A gente já, nos grandes eventos médicos, a gente já vê discussão de terapias alternativas para melhora de dimensões diferentes do paciente que está em tratamento oncológico, né? O yoga para melhorar a qualidade do sono, então técnicas de meditação para melhorar outros aspectos do ponto de vista de qualidade de vida. Então isso é um campo que eu acho que se visibilizou muito hoje em dia, graças a essa compreensão de um conceito de saúde que é muito mais amplo do que simplesmente a ausência de doença. A gente falou muito da questão da autonomia do indivíduo em relação àquilo que ele acredita. E algumas doenças, né, Vanise, em que a gente, eventualmente, o paciente tem perda dessa autonomia, perda da autonomia física, às vezes perda da autonomia cognitiva. Como é que a gente lida, às vezes, com crenças conflitantes entre pacientes e família, ou então de parentes que têm crenças conflitantes? Como é que a gente lida com isso dentro desse cenário de perda de autonomia do paciente? Bom, conflito é um assunto que eu sou super apaixonada, sabe? Eu já passei por situações que o conflito era espiritual mesmo. E a gente, às vezes, do nosso lugar de médico, a gente não tem dimensão de algumas coisas que envolvem o cuidar das pessoas, né? Que é bem maior do que só a coisa da dimensão física, que é a que a gente cuida, que a gente prescreve, que a gente dá remédio. Mas para vocês terem uma ideia, eu tive um paciente que ele era um idoso já, com uma demência avançada, de uma família estruturalmente espírita, kardecista. E a discussão para a qual eu fui chamada era sobre entubar ou não entubar, levar para a UTI ou não levar para a UTI. Isso estava gerando intenso sofrimento para a família. Quando eu fui lá e dei o parecer, né, e falei assim, olha, não tem benefício, assim, né, um idoso tipo de quase 100 anos, já demenciado, avançado, levar para a UTI, tirar da família, entubar, numa situação onde a cura não vai ser possível, né, não vai ser capaz de reverter essa disfunção aqui. E aí eles falaram assim, mas essa não é a nossa questão, a gente, na verdade, não acha que devesse entubar e não acha que deveria levar para a UTI. Aí eu achei assim, eu pensei, bom, então tá todo mundo pensando a mesma coisa aqui, né? Estamos alinhados. A questão é, se meu pai não passar por esse sofrimento, isso não vai atrapalhar a evolução espiritual dele? Aí nessa hora eu sentei. Eu tô até me arrepiando. E aí eu entendi que era uma questão completamente a mais, sabe? Que dentro da fé kardecista tem a coisa da evolução espiritual, e tem a coisa do karma, e tem a coisa do que você passa como uma forma de você evoluir espiritualmente. E aí que, tipo, não é, o meu saber, que era completamente científico, que eu acho assim de subtrair o idoso que nem tem autonomia, porque ele não estava lá para decidir, né? Ele estava na demência dele. E aí eu falei assim, olha, eu acho que a gente precisa então fazer uma reunião com todos os filhos
para a gente tentar entender como é que vocês estão organizando isso na cabeça de vocês. Porque eu entendo o raciocínio, mas eu não entendo isso do sofrimento onde a pessoa, na verdade, que era o idoso, que não tem autonomia para opinar, é colocado para seu sofrimento, para sua evolução espiritual. Então a gente precisa se reunir. O que a gente percebe é que, assim, infelizmente, dentro dos hospitais, a gente perde muita autonomia. Gente, vocês já entraram no hospital de alta complexidade? Tu ganha logo uma etiquetinha, né? Aí tu ganha uma etiquetinha, aí o colega pede teus exames, se for colega, né? Mas se é a tua família, ganha a etiquetinha, pede os exames, vem o médico, vem a enfermeira. Ninguém pergunta se você quer, se você concorda, se você aceita. Vem alguém para passar uma sonda no idoso. Essa questão da autonomia, a gente precisa rever. Eu nem sei como. Porque eu já trabalhei na terapia intensiva e eu mandei passar tanta sonda e nunca perguntei se era para passar. Nunca perguntei nem se o idoso queria, se era do valor dele. Não, o idoso não foi entubado no final, Leila. A gente chegou no consenso de que o idoso que não podia opinar, não opinaria pela intubação. Com os filhos, né? Respeitando os valores da família. Mas essa coisa da autonomia é uma coisa que a gente precisa colocar no nosso discurso. E o mais difícil para a gente, eu acho que é quando a autonomia vai contra o que a gente tem como verdade. E aí eu acho que sobre esses conceitos que são tão individuais e subjetivos, que não passam só pelo que eu acredito enquanto cientista, porque eu tenho a minha fé enquanto cientista, eu tenho meus livros e o que eu estudo, passam pelo que eu mesma acredito. Então tem uma pergunta que eu aprendi a fazer porque eu não tenho a espiritualidade organizada, lembrem disso. Está anotado em todo lugar, eu não tenho, eu acredito em tudo, né? Eu acredito em tudo. Eu medito, eu faço yoga, eu queria ser budista, mas meu marido disse que com a quantidade de sapato que eu tenho não vai dar para eu ser budista, que eu tenho que desapegar. Então, a gente se identifica às vezes com algumas coisas das religiões que não são reais, né, do que a gente acredita. Mas eu acho que a gente precisa se perguntar o que me faz transcender. Eu, por exemplo, amo uma ação social. Quando eu estou numa ação social, eu me sinto realmente perto do que as pessoas chamam de Deus. Eu não sei se é Deus, mas eu me sinto abençoadíssima quando eu estou numa ação social. Toco cantando, ou seja, no exercício de um dom. E o que te deixa em paz? Porque eu acho que a espiritualidade, ela serve para isso, né? De que forma você transcende do que é material, do que é trabalho, para o que é amor, afetividade, perdão, empatia, equilíbrio, né? E do que e como você consegue organizar isso segundo valores que não são passíveis de serem medidos. Então, às vezes, eu pergunto, o que está deixando você em paz? O que você tem feito para estar em paz? Porque, gente, eu já tive uma paciente que me disse, eu me sinto castigada por Deus, que é o coping negativo, né? E eu acho que pior do que estar doente é sentir-se castigada pelo que você acredita. E a gente, às vezes, se depara com essas situações e a gente não sabe quantas vezes a pessoa fala, eu tive meu diagnóstico da minha doença, mas eu não acho justo, porque eu sou boa, eu faço atividade física, eu faço tudo certinho. Não, eu não acho justo, eu estou me sentindo, eu não sei o que eu fiz de errado para Deus. E aí você percebe que o caminho da espiritualidade e da fé está indo por um outro lado, onde vem um castigo, né? É difícil tratar quem se sente. Então eu acho que a autonomia é um viés que, inclusive, pode ser exercido através da espiritualidade, porque ele considera o valor da pessoa, o que é de válido para a vida. E o que é válido para a vida de cada um é diferente para cada um. E dentro disso, dessa questão da autonomia, além dos idosos, tem as crianças, gente. As crianças, que a gente às vezes não pergunta, né? Eu pergunto, né? Meu menino de 12 anos, se ele falasse, estava dito. Mas, às vezes, eles falam que falam com Deus. E que eles perguntam por que eles estão doentes. E isso é mortal demais. Sabe? Essa consciência da doença e da finitude para um ser que pensa e que exerce sua autonomia de uma outra forma. Mas eu acho que no hospital a gente precisa começar a perguntar a opinião do outro, trazer o exercício da autonomia.
E quem não consegue investigar a espiritualidade, como é que você está em paz? Em que você acredita? Você tem alguma fé? Né? Tem gente que fala que não tem fé em nada. Às vezes, numa conversa, usar essa fé terapeuticamente. Usar terapeuticamente vai de cada colega, né? De cada pessoa, de cada forma, até do que a pessoa acredita. Mas eu acho que a fé, ela tem um uso que é terapêutico também, para a pessoa, às vezes, não desistir do seu tratamento, né? Não desistir de tudo. Não ir para o buraco negro de uma depressão, alguma coisa assim. Tem alguns pontos que foram colocados aqui que eu acho que a gente pode um pouquinho mais na frente falar, que foi de diretivas antecipadas de vontade e tudo mais, mas você tocou um ponto importante sobre como é que as coisas afetam aos pacientes e nos afetam, nos modificam. E aí eu vou fazer uma pergunta desafiadora para vocês, para Raquel, para ti. A gente lida com situações graves, né, doenças ameaçadoras da vida, a gente vê experiências muito difíceis, experiências que são exitosas, mas experiências que às vezes a gente se frustra enquanto profissional. O quanto que isso interfere na tua espiritualidade, Raquel? Como é que a profissão interfere na tua espiritualidade? Ela interfere ou ela não interfere? Olha, na minha espiritualidade especificamente, eu acho que tem alguns casos em que a gente sofre um pouco mais do que em outros, né? Então, tem alguns casos que a gente fica mais sentido, assim, que talvez aquela circunstância a gente também não aceita tão bem, né? A gente também precisa processar as informações na nossa cabeça, né? Hoje mesmo eu atendi uma paciente super jovem, e aí eu lembro que eu comentei isso, tinha uma aluna acompanhando comigo, né? Eu falei, nossa, o caso dela é muito dramático. Ainda bem que eu tive um pouco de tempo de processar tudo que está acontecendo com ela, porque não foi tão... assim, não aconteceu de forma tão rápida quanto eu imaginei que poderia ter sido, né? Então, até eu tô conseguindo digerir um pouco melhor as informações, mas eu sei o que tá ali na frente, né? Que a gente não tem tantas opções. E aí, quando a gente vê, por exemplo, a opção do paciente, né? Eu acho que talvez seja isso que você está perguntando, quando o paciente tem uma decisão que é diferente da que a gente recomenda, é isso? Também? Não somente isso, mas também leva nesse sentido de decisões diferentes ou de como é que isso interfere nesses nossos valores, se isso de fato interfere ou não. Na questão das decisões diferentes, sabe, o que eu já consegui internalizar, assim, muito grande para mim é que, de forma muito clara, é que todos nós temos a nossa autonomia, né, como a gente está falando aqui, e que aquela pessoa ela também tem o direito de decidir. Então, o mais importante é que eu consiga deixar claro entre o que ela está decidindo, que às vezes ele não tem essa capacidade de entender o que ele está decidindo, se isso aqui vai ser, vai trazer um prejuízo terapêutico para ele, ou se isso aqui vai trazer um benefício. E aí, se eu sentir que eu consegui deixar claro e a pessoa escolher, eu acho que ela tem um direito de escolha, sabe? E isso eu tento fazer até nas minhas relações pessoais, assim, com família, porque é bem difícil até com nossos familiares, né? A mãe, a avó, no dia que você tem uma pessoa mais velha na sua família que tá passando por uma situação dessa, que você sempre, a gente como médico, a gente muitas vezes é chamado para opinar, mas a gente não tá ali para tomar o lugar dela, né? Ela que tem que decidir. Então, eu costumo interpretar isso dessa forma, que eu acho que as pessoas têm o direito de escolha, e aí, baseado nessas escolhas, as coisas vão acontecendo para frente. A gente está ali para guiar e orientar, né? E aí, como eu falei, tem alguns casos em que a gente sofre um pouquinho mais, né? Médico não é uma parede, a gente não é feito de gelo, né? A gente sofre também em alguns momentos, e eu acho que isso é quando a gente tem um pouco da empatia e um pouco da compaixão pelo nosso paciente. Talvez algumas pessoas sofram menos do que outras, talvez o fato de você já ter lidado com situações parecidas mais vezes, você vai aprendendo e já vai processando aquela informação dentro de você também de outra forma. Mas eu acho que eu tento processar de tal forma que eu possa melhorar a minha espiritualidade, né? Eu acho que a gente pode aproveitar esses momentos de desafios tão grandes na vida de outras pessoas para a gente trabalhar aquilo em nós mesmos. Então, muitas vezes a gente não para pensar sobre espiritualidade ou sobre os nossos valores, a nossa rotina do dia a dia, porque ela é muito atribulada.
E aí não dá tempo, eu tenho que levar o menino para a escola, eu tenho que ver o almoço, eu tenho que fazer supermercado, a cachorra tá com fome porque não tem ração, e não sei mais o que. E aí eu tenho que visitar meu pai no final de semana, então não sobrou tempo para nada, né? Nem para pensar se tá na hora, será que eu acredito nisso, será que eu acredito naquilo? Mas quando a gente vivencia isso, e a gente como profissional de saúde, a gente tem essa possibilidade de vivenciar isso, né? E de talvez ir pensando um pouco melhor sobre isso. Eu diria assim, que as outras pessoas que não vivenciam isso o tempo inteiro, nem sempre têm essa oportunidade, né? E aí foi até falado aqui, que acho que o Ricardo que chamou a atenção da questão do testamento vital, e outra pessoa perguntou sobre a autonomia. Nem todo mundo já parou para pensar nisso na vida, sabe? Nem todo mundo parou para pensar que a vida tem um fim, que um dia eu vou morrer, e que eu tenho que decidir como é que vão ficar as coisas. E aí, às vezes, é na frente de um diagnóstico grave, de uma doença grave, ou de algo que lhe tira o chão, né? Como um diagnóstico de câncer mesmo, que você vai ficar bem e curado, mas traz todos esses pensamentos. É como se a vida inteira passa na sua cabeça em 2 minutos e todas as possibilidades também, né? Então, eu acho que, como profissional de saúde, eu aproveito esse momento para tentar me tornar uma pessoa cada vez melhor, né? Com a frase de Chico Xavier. Aos outros eu dou o direito de ser como são. A mim, o dever de ser cada vez melhor. Então, eu acho que a gente tem que aproveitar essas oportunidades para a gente crescer como pessoa e para a gente poder crescer de forma a ajudar melhor o nosso próximo. Mas abala a gente muitas vezes, né? E aí a gente tem que ir lá buscar aquela força onde a gente não sabe nem onde é que estava e seguir em diante, porque tem outra pessoa que a gente pode ajudar no nosso próximo atendimento. E aí, Glenise, fala aí, como é que o cuidador cuida de si? Como é que isso interfere, menina? Como é que Bom, isso eu vou só deixa defender meu peixe, porque eu acho que todo mundo tinha que fazer diretiva. Todo mundo, todo mundo. Depois dos 18 anos, a pessoa conseguiu Explica aí, pensar. explica essa diretiva, explica aí para quem tá... Você fazer sua diretiva antecipada de vontade é você deixar registrado quais são os seus desejos se você não puder opinar. Bom, você não pode opinar, às vezes, por N motivos, né? Tá ali dentro do carro, na balada, bateu o carro, TCE, ficou ali no estado vegetativo, não vai poder opinar. Se isso acontecer comigo, por exemplo, minha mãe não vai me deixar morrer, gente. Ela vai ficar lá me molhando, eu posso estar uma plantinha, sem pensar, sem desejar, não ser mais um ser humano desejante, não comer, não beber, tá gastrostomizada, traqueostomizada. O valor dela é que eu não morra. E do meu valor é que eu não viva daquela forma. Então, o não poder decidir, ele chega em N circunstâncias. E a diretiva antecipada, ela permite te colocar o que é o teu valor. A tua decisão, mesmo que tu não possa decidir. E ela deveria ser um exercício, né? Ela deveria ser um exercício de autonomia para todas as pessoas. A gente não tem sistema para absorver isso e não tem essa cultura ainda. Né? Primeiro porque as pessoas jovens acham que nada vai acontecer. E depois as pessoas não têm tempo de pensar sobre isso. Eu acho que eu só fui chamada a pensar sobre isso em virtude do cuidado paliativo, onde você vê desfechos que não são esperados e onde você entende que a vida não tem controle, né? Não tem necessariamente o fluxo do adoecimento que leva à morte. Muitas das pessoas morrem, né? Adoecem e morrem. Eu chamo de novo a atenção para o Covid que estava aí, trouxe isso para a gente de forma muito sofrida, né? Então, acho que diretiva dá até uma outra live. Assim, falar de diretiva e do exercício de autonomia enquanto uma pessoa leiga, ele é muito importante, porque ele não depende de um saber médico sobre isso, né? Ele exprime única e exclusivamente o desejo da pessoa, a medicina que lute com a diretiva, né? E é de conflito, por quê? Porque às vezes você vai contra o que você quer fazer, não é o certo ou o errado. Não se trata do certo e do errado, se trata do que você quer fazer. Então, por exemplo, eu tive um paciente jovem que tinha um diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica e ele determinou a ele mesmo que se ele evoluísse com a falta de ar e precisasse ser entubado, né, ele não queria ser entubado. Era para ser sedado e deixá-lo evoluir para a morte. Veja, eu olhava um doente jovem com uma doença e que essa doença ele poderia ainda viver ali 1, 2 anos, assim, traqueostomizado no ventilador, em casa, com a família, sem se mexer. Para mim aquilo tinha um certo sentido. Hoje em dia não tem mais, não. E para ele não tinha sentido isso. Para ele se ele não pudesse ter autonomia, andar, virar, se virar na cama, respirar sozinho, comer,
estar ligado no ventilador não tinha valor. E aí tem uma parte, que é uma parte dificílima, a gente como médico e a gente como ser humano. É dificílimo, dificílimo. Eu preciso lembrar disso 24 horas por dia. Não julgar o desejo do outro, né? Isso é dificílimo. E aí que a gente teve que respeitar a diretiva. E aí eu me vi sedando um paciente que eu queria assim, me jogar no chão, porque eu pensei, gente, eu não quero respeitar uma diretiva. Olha a coisa, a dimensão da diretiva é isso. A dimensão da diretiva não passa pelo que eu quero. A dimensão da diretiva passa por priorizar o que o paciente quer. E a gente sabe que a gente saiu de uma medicina paternalista, onde o que a gente quer vem na frente, né? Às vezes até de tratamentos, né? Tem pacientes que não querem se tratar. Vai entender. Tá. E a pessoa fala, não quero passar por isso. E você pega a sua angústia e tem que levar para algum lugar, né? Eu não sei nem para onde, porque eu sofro muito quando as decisões não estão alinhadas com o meu desejo. Ei, gente, é muito... Eu não vou mentir, não. Quando eu sou... Preciso rever todo dia isso, porque eu sofro muito quando os desejos do outro que eu estou cuidando não estão alinhados com o meu desejo. Mas isso é um exercício muito grande de saber que você não tem controle de tudo, né? Nem da vontade que é do outro. Então, acho que diretiva é um tema que precisa ser colocado para a sociedade, porque ele é um direito, né? Ele é um direito. Ó, a Glenda está falando aí, a gente não pode ferir o Código de Ética Médica. Tem uma coisa da autonomia que é assim, eu estou aqui boazinha, né? Não tenho problemas, aí eu tenho um Covid grave, aí eu fofa, digo, eu não quero ser entubada. Mas eu não tenho nenhuma doença. Isso é loucura, isso não é autonomia, isso é loucura. Entuba doida. Porque existe uma coisa dentro da assistência que precisa respeitar a vida. Então a diretiva não pode ter conflito sobre o respeito à vida. A vida. Porque senão ela se torna uma eutanásia, né? Exato. A diretiva ela é construída na vigência de uma doença irreversível, onde não tem possibilidade de cura e onde a evolução da doença é desfavorável e progressiva. Então a gente tem que estar ligado que não dá para tu chegar lá na diretiva e dizer, quero potássio na minha veia, cansei, não dá mais para mim, cansei. Não, isso não é diretiva. Vai para outro caminho. Então, a gente precisa saber que a diretiva existe dentro de um adoecimento crônico, gerador de sofrimento, irreversível, progressivo, onde você não vai ter terapias modificadoras. A gente do cuidado paliativo acha que desiste da vida quem não tem um bom paliativo, sabe? Porque o objetivo do paliativo é respeitar o ciclo vital. Existem muitas doenças que levam ao fim da vida, existem muitas doenças que possibilitam o controle crônico, um cuidado e uma vida crônica, e existe muita gente que é feliz dentro do paliativo e que eu falo, aqui o meu cuidado, o objetivo do meu cuidado, eu não espero a morte. O objetivo do meu cuidado é cuidado crônico, é gerenciar sofrimento, é não ter dor. Essa coisa do morrer aí, que as pessoas às vezes associam com o cuidado paliativo, a gente do cuidado paliativo não entende isso aí, não. A gente acha que vai falecer quem tem que falecer, não tem a ver com o cuidado paliativo, né? Da outra live também. Mas essa coisa do sofrimento, do que a gente fala assim, nossa, eu não ia conseguir ser um oncologista, porque é muito sofrimento. Eu acho que a gente morre um pouquinho cada paciente que a gente perde, e a gente vai um pouquinho cada diagnóstico que a gente dá. E a gente aprende a voltar porque o doente precisa que você se coloque inteiro. E aí você não pode desistir de estar inteiro e de acreditar que você pode sim tratar e curar, sabe? E dar vida. E aí, isso dentro da oncologia deve ser de grande ressignificação diária, como é também dentro do paliativo. Porque a gente precisa não desistir da vida que tem qualidade, do amor, das pessoas voltarem para o seio da família, das pessoas existirem enquanto pessoas, né? E de terem sua doença acompanhada de forma digna. Mas eu acho que nós, profissionais de saúde, a gente ainda não é bom em exercer o autocuidado, não. Por exemplo, a gente faz atividade física, a gente medita, a gente faz a yoga, né? Quantos profissionais de saúde fazem autocuidado? Né? A gente sabe que não é bem assim, né? Que inclusive a gente tem uma classe que adoece bastante e vai para o consultório do oncologista, porque tem um adoecimento. Isso.
E a gente olha isso, sabe disso, mas às vezes nós somos os primeiros a não nos cuidar. A não priorizar o que é importante, a não priorizar o que é subjetivo, não pensar no que nos traz paz, que às vezes é estar em família, estar com os filhos. Se tem lugar perto de Deus melhor do que estar com os filhos, não sei se tem, desconheço. Eu estou 19 anos como mãe e o melhor lugar que eu acho no mundo é a hora que eu estou agarrada com meus meninos. Né? Você reseta todos os problemas do dia. Mas eu acho que a gente tem que pensar sobre isso, todo mundo. O que me traz paz? Como é que eu estou me cuidando? E o que me faz transcender como pessoa? Que isso é só cada um que sabe de si, né? Cada um que sabe de si. Fernanda, a oncologia é para os fortes, isso é verdade. A oncologia é para os fortes. Viver para os fortes, eu diria. Viver para os fortes, porque nós somos desafiados enquanto seres humanos em todas as nossas dimensões profissionais, pessoais, familiares. Viver para os fortes. Eu acho que... E tu sabe, Guará, que a gente não aprende isso na faculdade, né? Não aprende, não aprende. Esse entendimento, essa valorização é super, super importante. Não tem aquela cadeira do autocuidado e não tem a cadeira do como você lida com a doença dos seus pacientes. Não tem. Mas tem dados que mostram que a gente adoece mais cedo, adoecemos pior e nem sempre a gente sabe se cuidar de maneira adequada quando a gente adoece. Esse tema foi super bacana. Foi super bacana conversar com vocês hoje. Super, foi uma coisa que, de fato, a gente... E olha que vocês sabem que eu tenho a minha outra categoria profissional, que é de anestesiologia. Gente, tudo que já é ruim para toda a categoria na anestesiologia desce a ladeira. Porque trabalha em esquema de plantão, trabalha recluso, não vê a luz do dia, não faz atividade, é dificílimo fazer atividade física, o autocuidado é horrível. Então, assim, ainda tem categorias profissionais que têm um sofrimento adicional de autocuidado, de falta de tempo, de ritmo de trabalho, de esquema de trabalho. Eu acho que a gente também, como profissional de saúde, precisa aprender a cuidar dos nossos colegas, né? A proteger os nossos colegas e dizer, ei, acorda, não dá para viver desse jeito aí, não. Abre teu olho. Eu acho que o que fica de mensagem para mim hoje é fazer essa reflexão, sabe? Do que é que me transcende, do que é que me traz paz, né? Eu acho que isso é dinâmico. Eu queria convidar vocês para fazer os comentários finais, que a gente está encerrando a nossa live, a gente já cumpriu nossa 1 hora de debate, e queria agradecer de antemão a presença de vocês e muito obrigado para a nossa audiência e passar para a Raquel e depois para a Vanise para os seus comentários finais para a gente encerrar. Para mim foi uma honra, viu? Namastê, eu faço yoga. Namastê, eu faço yoga, eu medito e eu brigo, grito e fico zangada, mas eu faço yoga. E foi uma honra estar com vocês e aceito outros convites, porque, gente, adoro bater papo. Bom, eu queria agradecer o convite, né? Também foi uma honra enorme estar aqui falando desse assunto que, como eu falei, também é algo que me toca profundamente, né? Eu acho que a oncologia não é para os fortes, né? Talvez seja para os sensíveis, né? Quando você tá ali para ajudar o outro, talvez você tenha 2 categorias, né? Talvez a pessoa que se blinda e não deixa o sofrimento do outro chegar até você, e aí talvez assim você não sofra, né? Muito. Ou então quando você quer passar por aquilo junto do seu paciente e você aprende a lidar com aquelas coisas, né? Você trabalha isso um pouco mais em você. Não existe uma estrutura própria, digamos assim, né? Ninguém chega na residência e diz, olha, vai fazer isso, tu vai aprender aquilo para tu poder conseguir lidar com isso. Mas eu acho que uma mensagem final que eu queria deixar aqui é que no final da live, talvez a gente chegou em testamento vital, em fase final de vida e tudo, mas a questão da espiritualidade, a questão de como a gente lida com as coisas é a todo momento. No caso do câncer, é desde o momento do diagnóstico. Eu vi uma paciente com câncer que ficou famosa aí, e o que ela fala é assim, que a minha vida não parou para eu fazer o tratamento do câncer, a minha vida ela continua. Então eu acho que você ter esses valores e levar a sua espiritualidade mesmo no seu tratamento vai ajudar para que você consiga traçar esse caminho do tratamento e, digamos assim, o caminho do câncer junto do caminho da sua vida normal, porque você não vai fazer uma curva e quando aquela curva terminar você vai voltar a viver, né? Você está vivendo agora. E a gente tem que encontrar a melhor forma de viver com todas as circunstâncias, possíveis realidades
E a espiritualidade, essa sensação, esse encontro de você com você mesmo, e talvez com o seu profissional de saúde, que vai conseguir lhe abraçar, lhe dar a mão e lhe ajudar nessa trajetória, vai ser muito importante para que você possa passar por tudo isso da melhor forma possível. Apesar de ser uma fase difícil, também é a sua vida, né? Não foi assim, não fiz um pause e vou começar de novo. Então, aquilo ali faz parte da nossa vida. E situações difíceis, de outra forma, fazem parte da vida de todos nós. Então, ninguém está desejando passar por isso. Mas vamos em busca do nosso aprendizado, dos nossos valores, de nos conhecer melhor, como a Vanise falou, né? Talvez a gente possa não ter uma espiritualidade tão bem, como foi que a Vanise falou, organizada, né? Organizada. Mas se aquilo me ajudar a me sentir bem, me ajudar a me sentir melhor e me ajudar a passar pelos meus momentos de forma tranquila, tá ajudando a mim e a todos que estão ao meu redor, porque eu sou uma fonte de luz e uma fonte de energia para todo mundo que está perto de mim. Gente, muito obrigado. Para vocês que não conseguiram acompanhar a nossa live na íntegra, ela vai ficar disponível no perfil da Preciora e depois também vai ser publicado no nosso canal do YouTube. Eu desejo para todas vocês uma excelente noite, um super beijo, muito obrigado, boa noite e até a próxima. Obrigada. Super beijo. Obrigada, Vanise. Tchau, Vera.